eu entendo, talvez eu possa estar equivocado, né, que o BRICS ele talvez seja um dos principais fatores para a consolidação desse mundo multipolar. Né? Tô errado, professor? Pensa isso ou não? Né? Beleza. Não, é isso. Né? Eu vejo as movimentações do BRICS de uma forma geral como essa consolidação, a construção disso. Né? Só que, assim, do mesmo jeito que tem gente que não entende o que é o mundo unipolar ou o mundo multipolar, a verdade, professor, é que muita gente, mesmo dentro do nosso campo, não entende o que é o BRICS. Né? Você não quer explicar para a gente um pouquinho sobre o BRICS? Sim. Nesse capítulo de abertura do livro, eu vou dando algumas datas que pouca gente também conhece, só quem estuda muito. Por exemplo, se eu falar 4 de fevereiro de 2012, você não sabe o que aconteceu nesse dia. Pouca gente sabe. Inclusive aqueles 10 que eu falei, os grandes expertos em geopolítica no Brasil, se eu falar só essa data, o cara não sabe o que é. Quando eu descrevo o que é, aí fala, verdade, lembrei. Mas eu não posso esquecer, porque eu acho que essa data é um marco na mudança da ordem. Não me deixa agoniado, homem. Me fale o que aconteceu em 12 de fevereiro de 2000. Peraí, eu errei a data. Não me deixa agoniado, não, homem. Me conta o que houve. Volto a dizer, tem algumas ordens que é uma data só. E aí começa uma nova era, uma nova ordem. Agora, tem algumas ordens que é um período histórico que, né, por exemplo, 14, 15, durou 9 meses. É um processo. Agora, 4 de fevereiro de 2012 foi uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 2011, tinha iniciado a guerra contra a Síria, o imperialismo apoiando os terroristas para derrubar o Dr. Bashar al-Assad. Parte da esquerda embarcou nessa e fez oposição aí apoiava a intervenção na Síria, etc. Mas é uma loucura, mas não vou entrar nisso. Em setembro de 2011, os Estados Unidos apresentaram uma resolução no Conselho de Segurança que foi aprovada por 13 votos a 0 e 2 abstenções, Rússia e China, resolução número 1973, que dizia isso. O ditador líbio Muammar Gaddafi está massacrando o povo líbio, nós precisamos ajudar aquele povo, ajuda humanitária. Guardem bem, setembro de 2011, resolução 1973, aprovado por 13 a 0, 2 abstenções. E o que eles fizeram na Líbia? Atacaram a Líbia, mataram o Gaddafi, a Líbia se dividiu em 3 pedaços, até hoje não se recompôs. Era o país mais desenvolvido da África, o mais alto IDH. Bom, aí em fevereiro, 4 de fevereiro de 12, portanto, alguns meses depois do fatídico setembro de 11, vem os Estados Unidos, copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, faz uma resolução igualzinha e diz, olha, aquele ditador da Síria está acabando com o seu povo. Nós precisamos mandar ajuda humanitária para a Síria. E colocam em votação a resolução. 4 de fevereiro de 2012. 13 votos a favor. Aí aparecem 2 braços contra. Quando os que têm poder de veto levantam a mão, não é que eles estão votando, não foi 13 a 2. Eles derrubaram a resolução. Ela não entra em vigor. Não é 13 a 2. Você não anuncia dessa maneira. Você anuncia resolução vetada. Havia anos que a Rússia e a China não exerciam o poder de veto no Conselho de Segurança. Não é por medo, mas pela situação da unipolaridade. Então, este dia, para mim, é um grande marco. Pouca gente sabe. E os que sabem, às vezes, nem acham que isso é um fato determinante. Bom, sobre os BRICS, em 2006,
na Assembleia Geral das Nações Unidas é sempre em setembro. Lula seria reeleito em outubro daquele ano, 2006, e bem reeleito, né? Bem votado, né? O microfone aqui diz que está baixo, eu não sei como regular isso, mas vou tentar falar mais alto. Existia um economista, John O'Neill, né? Acho que era do Goldman Sachs. Ele escreveu um artigo, falou: prestem atenção nestes países, Brasil, Rússia, Índia e China. Não tinha um S. BRIC. E esse artigo foi, né, bastante badalado, debatido, etc, etc. Aí o Celso Amorim, ministro do Lula, conversa com os seus colegas homólogos da Índia, da Rússia e da China, fala: pessoal, e se a gente fizesse um bloco que esse cara está falando aí de BRIC? Bom, durou 3 anos. Em 2009, acontece a primeira reunião de cúpula do BRIC. 2 anos depois, em 11, né, o ano que começou, né, a guerra contra a Síria, 2011, eles admitem a África do Sul, não porque seja um polo, mas como se ela representasse os 54 países do continente, que tem 1,2 bilhão de habitantes. Aí ganhou o S, de South Africa, BRICS. O BRICS hoje, o PIB do BRICS hoje, é maior do que o G7. Então, eu não vou aqui encher vocês com números, mas em termos de percentual de território, em termos de população, em termos econômicos, na maioria dos aspectos que você poderia usar de comparação, o BRICS já ganha do G7. O G7 perde papel no mundo. Não é? E aí, na última reunião que houve, exatamente na África do Sul, eles decidem ampliar o bloco, né, e criaram o BRICS Plus, o BRICS+. Alguns falam em BRICS 11, mas não vai ser, porque a Argentina, do fascista Milei, não deve assumir o seu lugar no BRICS, que está reservado, mas teria que assumir agora em janeiro. Do Mercosul ele não vai conseguir sair, mas do BRICS ele nem vai entrar. É possível isso. Por quê? Porque ele é um cara pró-imperialismo. E ele sabe que o BRICS funciona hoje. Se eu pudesse... O que é o BRICS? Em uma frase, é um bloco de países de contenção ao avanço do império. Esta é a minha definição dos BRICS hoje. BRICS é uma marca. Eu concordo totalmente com você. Então, né? BRICS é uma marca, é uma corrente, é uma tendência. Né? Você, jovem, que deve participar aí de movimentos, essas coisas, tendência. Né? Até dentro de partidos tem tendências. Né? Então, o BRICS é uma tendência. Que tendência é? A tendência anti-imperialista. Entrou no BRICS. Então, a Argentina não pode figurar no BRICS. Ah, entendi. Então é melhor eu ficar aqui. Pode ser que também, vamos ver se eu puser esse negócio aqui, se melhora, né? Porque eu não sei se o som está programado para esse ou para esse, eu não entendo muito. Mas veja só. Acho que está no de mesa mesmo, professor. Deu uma melhorada aqui para mim também. Então vamos lá. Então, o BRICS virou uma marca, mas que seja BRICS 10, que a Argentina não entre nele. O fato da Arábia Saudita, que é quase um protetorado dos Estados Unidos, é uma base militar. O fato da Arábia Saudita ter aceito entrar no BRICS é uma mudança substancial. Então, o BRICS ajuda, fortalece, apoia o mundo multipolar. Então, todo o apoio ao BRICS, porque o BRICS ajuda a conter o avanço do imperialismo. É isso.
Gostou desse corte aqui? Gostou, né? Então assiste a live toda aí, ó. Tá o link na descrição. É só você clicar lá e assistir. Você vai ficar sabendo muito sobre essa história toda aí, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, é na luta que a gente se encontra. Falou, valeus!